Sim, quero dizer, a maneira certa de pensar sobre nós é que somos um minerador Fiat. Somos um minerador de Bitcoin sintético. Temos um negócio de software que gera grande fluxo de caixa e, portanto, convertemos esses fluxos de caixa em Bitcoin à medida que os geramos. Eu acho é um bom projeto de lei de marketing. Se você pensar sobre isso, você sabe que tem pronunciamentos que o presidente da Turquia disse coisas sobre Bitcoin, que as pessoas estão se perguntando ao premier da Rússia se eles aceitaram o Bitcoin, que as pessoas queiram saber dos banqueiros centrais o que eles pensam sobre o Bitcoin. Quando foi a última vez que alguém perguntou ao governo sua opinião sobre as ações da Apple? Ou se você deveria investir no índice Vanguard 500? Ou se deveria investir em ouro ou prata? Ou qualquer outra opção, ação, ou negociação de opções, ou se deveria colocar seu dinheiro em um mercado financeiro. Ninguém. Ninguém se preocupa com nenhuma dessas coisas. A única coisa com a qual eles se importam é Bitcoin. Bitcoin está sugando o oxigênio da sala. E boas notícias, más notícias, são boas notícias. Enquanto isso, você continua falando sobre isso. É uma coisa boa. Então agora você tem todo o governo basicamente dizendo que é tão bom que estamos um pouco com medo disso. Então você tem pessoas como o Haidalio dizendo sim, bem, qual é o seu problema com isso? Bem, é tão perfeito que tenho certeza que alguém vai querer parar ou banir, porque é muito perfeito. Quero dizer, esse é realmente o problema, que é muito bom que as pessoas têm medo disso. Acho que é uma boa ideia você dizer, se você disser à sua equipe de marketing, da MicroStrategy, que nenhum preço é má imprensa, nenhuma imprensa. Eu tuitei, tudo bem. Eu acho que o Peter Barnum disse uma vez que toda publicidade é boa publicidade, mas certamente eu acho que para o Bitcoin, eu realmente acredito que quanto mais pessoas falarem sobre isso, melhor. Será que você não pode comprar esse tipo de publicidade? O nome certo de outro ativo investível que está recebendo este ciclo de notícias agora está dominando o mainstream da mídia. Está dominando a televisão, está dominando todos. Todos estão preocupados. Existe um político no mundo que não está ciente disso. Tudo bem? Então aqui está a coisa. Como quando eu era jovem, pensava que eu costumava odiar os vendedores a descobertos. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com Eles estão vendendo minhas ações, mas a verdade é que você sabe que alguém que vendeu seu estoque tem que comprá-lo de volta no futuro. Então, se alguém falar sobre Bitcoin e disser que gosta, isso é bom. Mas se ele falar sobre Bitcoin e tiver um problema, então há apenas duas coisas que você pode fazer. Você pode comprar ou não pode comprar. E, portanto, se 100 bilhões de vezes as pessoas mencionarem e na metade das vezes concordarem com a pessoa que disse tudo o que ela disse, oh, tudo bem, ok, então eles não acreditarão. Mas esse é o status que na outra metade do tempo, o status que está mudando. Então eu acho que isso é realmente apenas elevação, elevar a marca. Não quero dizer, cada mudança de paradigma, você tem pessoas da velha guarda que simplesmente nunca aceitarão o novo. O que você conhece, Albert Einstein, é claro, é um dos gênios de nosso mundo, nunca aceitou a incerteza quântica. Deus não joga dados com o universo. Às vezes as pessoas não podem ser persuadidas dessas coisas. Existem pessoas que não puderam ser persuadidas. Quando o avião foi inventado, há muitas pessoas que nunca voaram de avião e não estavam dispostas a voar de avião pelo resto da vida. Algumas pessoas não queriam desistir de seus cavalos. Algumas pessoas que você não conhece, por exemplo, o meu pai não usa um computador rotineiramente. Sim. Acho que o primeiro iPhone que meu pai usou foi o iPhone 11 ou o iPhone 12. Ele pulou nas primeiras 10 gerações. Então, eu quero dizer que as pessoas às vezes não adotam novas tecnologias. Sim. Quando você e eu ainda estivermos neste negócio daqui a 30 anos, alguém provavelmente vai aparecer com uma nova tecnologia, que temos dificuldades em colocar as mãos em torno de uma coisa que eu percebo sobre o Bitcoin, é uma rede totalmente descentralizada. E pessoas, empresas, entidades estão se juntando a ela. Então, eu entendi a metáfora
para o enxame de vespas cibernéticas. Quando ouve o vinho dos mineiros de Bitcoin? Quando você ouviu que sabe que eles gritam, se você já esteve em uma instalação de mineração de Bitcoin, e faz você pensar sobre um enxame de vespas. Mas a verdade é que a questão é que algumas pessoas pensaram, são os mineradores de Bitcoin, são os mineiros de Bitcoin. Sim, existem centenas e centenas, se não milhares, de mineradores de Bitcoin. Quero dizer, há 1 milhão e 2 milhões de equipamentos de mineração de Bitcoin por aí. Então há 1 milhão de vespas no mundo da mineração de Bitcoin. E todos eles estão convertendo energia de engenharia elétrica em energia digital. E isso é parte disso. Mas a outra parte é que todas as vespas cibernéticas no Twitter, eles pensaram que significavam, certo? É como todas as pessoas no Twitter falando sobre Bitcoin. E meio que fez. Mas não me refiro exclusivamente a eles. Significa que esta manhã, quando me levantei, liguei a televisão e alguém na China estava dizendo algo. E já 20 mil pessoas disseram algo mais sobre isso. Então, Anthony Scaramucci estava na TV e ele estava falando sobre o CNBC. E eu pensei que Scaramucci é um vespão. Então, eu ouvi Andrew Sork dizendo que o Bitcoin é visivelmente descentralizado. Mas eu não tenho certeza sobre outras moedas. E Scaramucci está dizendo, bem, isso é o que o maximalista de Bitcoin diria. E eu estou pensando que Andrew está promovendo Bitcoin. Scaramucci está promovendo Bitcoin. Você sabe que ontem Jack Miller estava no CNBC falando sobre Bitcoin. Cada jornalista, cada influenciador, quantos CEOs de Bitcoin estão aí? Você está promovendo Bitcoin, eu estou promovendo Bitcoin. Jack Dorsey está falando sobre Bitcoin. Milhares e milhares de CEOs. Então, cada empresa na Terra, cada governo na Terra, cada minerador de Bitcoin, cada exchange de Bitcoin é uma criatura de enxame e só cresce e fica mais forte. Porque as pessoas continuam se juntando à rede e cada um deles que se junta à rede torna a rede mais forte. Sim, quero dizer que a maneira certa de pensar sobre nós é que somos como um fiat mineiro. Somos um minerador de Bitcoin sintético. Temos uma empresa de software que gera grandes fluxos de caixa e, portanto, convertemos esses fluxos de caixa em Bitcoin à medida que os geramos. Mas também emitimos dívidas e convertemos a dívida em Bitcoin. E, às vezes, emitimos capital e convertemos o capital em Bitcoin. Então, fazemos tudo isso porque pensamos que o Bitcoin é a melhor propriedade do mundo. Se pudermos levantar capital a baixo custo e investir em algo que acreditamos que será lucrativo para nossos acionistas, fazemos isso. Sim, se você é uma empresa de capital aberto e quando você vai adquirir uma propriedade, você pode adquirir quantas propriedades quiser. Então, eu posso comprar bilhões e bilhões de dólares em bosques, terrenos ou edifícios. E eu faço isso como uma empresa operadora que o Bitcoin é propriedade. Então, não há limite para a quantidade de Bitcoin que você pode adquirir. Agora, se eu fosse adquirir o Bitcoin em um fundo, se eu fosse comprar GBTC, ou compraria um fundo mútuo que não estaria comprando um imóvel, que estaria comprando um título. Portanto, há uma distinção entre possuir a propriedade de Bitcoin, que é uma mercadoria, igual a propriedade, versus possuir um título. Se você possuir mais de 40% de seus ativos tangíveis, porém títulos, acho que você tropeçou. O segundo ato é, então, se você é uma empresa financeira e você tem um conjunto totalmente diferente de requisitos regulatórios, então, possuir a propriedade versus a segurança foi uma das restrições ou nuances que tivemos que considerar. Uma outra nuance não nos deu problemas, mas pode nos dar outros problemas. O problema das empresas é contabilizar o Bitcoin como propriedade, tradicionalmente. E agora é um direito intangível por tempo indeterminado, o que significa que se você comprar $1 bilhão e o preço cair 50% no final de semana, então ele é negociado por um fator de 10. Você poderia ter, em teoria, $10 bilhões de Bitcoin, mas você estaria mostrando o seu balanço a $500 milhões em ativos. E, em teoria, você poderia ter um ganho de investimento de 9 bilhões, mas você estaria mostrando uma perda operacional de $500 milhões. Ok, então isso é estranho. E está confuso, certo?
Nós temos que fornecer um conjunto de proformas em nossos PLs e nossos balanços para explicar às pessoas o que isso significa. E claro, desde então, nossos acionistas são geralmente bitcoins de longo prazo e somos substancialmente uma empresa de Bitcoin. Uma grande parte de nossa capitalização de mercado é Bitcoin, o que não é realmente um problema para nós. Mas seria um problema para uma empresa como a Nike. Se seu computador Apple, ou Nike, ou Facebook, e se você investisse em um PL imaculado e um balanço patrimonial imaculado, se você comprasse um monte de Bitcoin e ele negociasse, você teria um prejuízo operacional no trimestre que é indistinguível de ter perdendo dinheiro vendendo tênis ou tendo perdido dinheiro vendendo propaganda. Então, se você for um CFO conservador ou um conselho de administração conservador, você pensaria que teria medo da volatilidade do Bitcoin, mas, para ser claro, você não tem medo da volatilidade econômica, você tem medo da volatilidade